Boa tarde. Hoje é dia 18 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Mariana, a Yasmin, o João Gabriel Venâncio, a Maria Eduarda, o Vitor, o João Pedro, o Richard, disse que o Richard nem veio, o Guilherme, a Lauane e a Sofia. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. E os alunos que estão presentes também recebem o link para poder rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 34ª aula do terceiro bimestre. Tema: problemas envolvendo bissetrizes e mediatrizes, parte 2. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos lá? Conteúdo: bissetrizes e mediatrizes. Objetivo: resolver problemas envolvendo bissetrizes e mediatrizes. Habilidade é a EF08MA17. Conhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz, como lugares geométricos na resolução de problemas. Olha lá, para começar, dados os pontos A e B que formam um segmento de reta, foi escolhido um ponto C, tal que a distância entre o ponto A e o ponto C e a distância entre o ponto B e o ponto C são o quê? Iguais. Logo, podemos afirmar que o C é um ponto que pertence à bissetriz do ângulo ABC. Verdadeiro ou falso? Vamos ler de novo? Dados os pontos A e B, ponto A, ponto B. Eu vou imaginar esse desenho. Formam um segmento de reta. Eles formam um segmento de reta que foi escolhido, formam um segmento de reta, foi escolhido um ponto C. Um ponto C aqui, por exemplo. C. Tal a distância entre o ponto A e o C é igual à distância entre o C e o B. Então, se aqui tem 5 e aqui tem 5, o que é correto falar sobre o ponto C? O ponto C pertence a uma bissetriz do ângulo ABC? Não. Bissetriz seria um traçado no ângulo. Ele teria que ser. Então ele não é. O ponto C não pertence ao segmento AB. Verdade aqui. O ponto C não está no segmento AB. Não garante isso. O C poderia estar do lado de cá, o C poderia estar aqui, né? Então não tem essa garantia. Mas pode ser verdadeira se não tiver outra mais verdadeira. É necessariamente o ponto médio do segmento AB. Se ele for na reta AB, ele vai ser certinho o ponto médio, porque ele está na mesma distância entre o A e o B. O ponto C pertence à mediatriz do ponto A. Verdade. Então, se o ponto C for em qualquer lugar, ele é mediatriz do ponto A, B. E se ele estiver bem no segmento, esses dois também são verdadeiros. Só que ele não estiver no segmento, só a D é verdadeira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Se as distâncias de AC e AB são iguais, sabendo que AB é um segmento de reta,
Então o ponto C pertence à mediatriz desse segmento, pois pontos contidos na mediatriz de um segmento são equidistantes das extremidades desse segmento de reta. Então, só para explicar para vocês aqui, ó, ponto A, ponto B, aqui é o segmento de reta. A mediatriz formaria aqui um ângulo de 90 graus. O ponto C poderia ser em qualquer lugar aqui, não poderia? Inclusive ele no meio da reta. Ele também poderia ser um ponto, que ele pertenceria à mediatriz, e aí a letra B e C também estariam verdadeiras, tá bom? Porque ela também estaria, ela não pertence, não, desculpe, a ponto B é se ela não pertencer, ponto C é se ela pertencer, tá? Então a única que é mais correta de todas é a última aqui, a letra D. Foco no conteúdo. A mediatriz é uma reta que fica posicionada de forma perpendicular. Sofia, você lembra o que quer dizer reta perpendicular? Não. É quando forma retas forma ângulo de 90 graus entre as retas, tá bom? Então, quando forma ângulo de 90 graus entre as retas, é retas perpendiculares. Tudo bem? E passa pelo ponto médio. Vitor, aonde está o ponto médio aqui, entre o A e o B? Bem aqui? Parabéns, é isso mesmo. Ou seja, cortando exatamente ao meio. João Pedro, a distância desse ponto do meio ao A é maior ou menor que a distância desse ponto do meio até o B? É a mesma coisa. Não é nem maior e nem menor. É exatamente iguais. Agora lá, uma curiosidade. Acabamos de ver isso, né? Tem que ver tudo de novo. É que caso caia uma aula num dia, outra aula no outro. Uma curiosidade da mediatriz. É bom, já hoje o João estava dizendo, agora ele já está prestando atenção. Isso aí, João. O ponto de encontro das mediatrizes é conhecido como circuncentro. Esse ponto é o centro da circunferência da circunscrita ao triângulo. Então presta bem atenção, vou fazer de outra cor aqui, ó. A gente pegou o compasso, vamos supor, fazer de conta, fizemos aqui, 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 aqui. Achamos a mediatriz desse lado aqui, desse ponto. Vamos pôr nome nos pontos. A, B e C. Achamos a mediatriz do ponto AB. Agora eu vou achar a mediatriz do ponto AC. Ponto A, ponto C. Fiz um compasso aqui, um compasso lá. Quando eu liguei, eu achei a mediatriz do AC. Agora vamos achar a mediatriz do ponto CB. Abri o compasso, fiz um corte lá, um corte aqui. E aí tracei a mediatriz. Aonde eles se encontraram? Como é o nome desse, Yasmin? Aonde eles se encontraram aqui? Não, quase, um pouco antes. Circuncentro, tá bom? É um nome estranho, né? Circuncentro. Na verdade, você vai falar, mas não está bem no meio do triângulo. Mas não é para estar no meio do triângulo. É para estar no meio do círculo que faz, ó, a circunferência circunscrita ao triângulo. Aí ele recebe o nome de circuncentro. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que parte da mesma origem do ângulo. Certo? Dividindo em dois ângulos congruentes. O que quer dizer congruentes? O Pedro acertou já hoje. Guilherme, o que quer dizer congruentes? Com ângulos e com medidas iguais. Muito bom. Certo? A atividade 1. No triângulo, isso aqui quer dizer triângulo. MNP. MNP. O MA, a distância entre o MA é a bissetriz relativa ao ponto P e o ponto N. Forma ângulo de 90 graus. Qual é a medida
de PMA, qual é a medida de PMA? Mas repare que ele está com acento no M. Ele quer saber qual é a medida do ângulo PMA, esse ângulo inteiro aqui. Ó, PM, não, desculpe, não é do ângulo inteiro não. PM do M até o A, PMA. Eu quero saber a medida desse ângulo que eu pintei de vermelho, certo? Vamos chamar ele de alfa. Pause 3 minutos para vocês descobrirem, não é chutando, descobrirem o... Continuando. Então, olha lá. Primeira propriedade que a gente tem que lembrar, a soma de todos os ângulos do triângulo é igual a sempre 180 graus. Então, vamos lá. Eu quero descobrir o valor desse ângulo aqui, o ângulo alfa. Lembrando que é desse triângulo aqui, ó. Ele quer saber o ângulo do PMA. Vou fazer de novo aqui, ó. Então vai ter que somar os dois. Ele quer saber o tamanho do ângulo do PMA. Ele quer saber desse ângulo aqui. Qual o triângulo que formou aqui? Formou o triângulo. Desculpa. PAM, não é? Então eu tenho que somar os 3 ângulos dele. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Alfa mais quem? Quem mais está dentro desse triângulo? 35. Já achamos esse ângulo e esse ângulo. Mais quem? Vai ver. Esse ângulo aqui? Não. Quantos? Por que é 90? Porque aqui ele garante para mim que o PN... Não, desculpe. Que o MA é uma bissetriz. Ah, não, minto. Esquece. Achei que ele estava falando que era mediatriz. Se fosse mediatriz, ele era 90 graus. Então é mais difícil um pouquinho. Presta atenção. É mais difícil nada, é mais fácil ainda. Ele quer saber o tamanho desse ângulo aqui, certo? Só que isso daqui que eu acabei de fazer é uma bissetriz. Eu vou escrever para não esquecer. Então ela é a metade desse ângulo. Então, Sofia, você estava certo. É a soma desse ângulo mais esse ângulo dá 180. Então lá, 35 graus mais 45 graus mais alfa é igual a 180 graus. Somando aqui, quantos que dá 35 mais 45? 80. 80 graus mais o alfa é igual a 180 graus. A alfa é igual, o 180 já estava lá, o 80 graus está positivo, vai para lá? Negativo. Descobrimos que o alfa vale 100 graus. Mas a bissetriz divide o alfa ao meio. Então dividir por 2 dá 50 graus. Resposta correta, letra B. Então você estava acertando, eu estava errando porque eu achei que ele estava falando que era uma mediatriz. Mediatriz divide ao meio com um ângulo de 90 graus. Certo? Não ainda. Na hora que nós terminar tudo. Então lá. Próximo exercício, atividade 2. Sabendo que AB, A até o B é uma, vou escrever para não esquecer, bissetriz. Sabendo que o AB é bissetriz do ângulo DAC com ângulo em A, indique a medida do ângulo DAB. E agora? Quer dizer que esse ângulo é o que com esse ângulo? Vamos chamar esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta. O que eles são? Aqui está a bissetriz. Formou o ângulo alfa e o ângulo beta. O que o ângulo alfa e beta são? Quem é o maior? O alfa ou o beta?
Não. Uma coisa. Igual. São congruentes, quer dizer que eles são iguais. Alfa é igual ao beta, não é? É ou não é? Então vou trocar o alfa. Qual é a equação do alfa? 5x mais 7. 5x mais 7 é igual 8x menos 29. Vou inverter aqui porque eu gosto de trabalhar com o maior do lado de cá. 8x menos 29 é igual a 5x mais 7. Vou trazer quem eu não conheço para o lado esquerdo. 8x já está aqui. Esse 5x que está positivo vem para cá? Negativo. Igual, o 7 já está lá. O 29 que está negativo passa para lá. Positivo. Resolvendo aqui fica como? 8x menos 5x? 3x. É igual. 27 com mais 6. 27 com mais... 7 com mais 29? 36. X é igual 36, o 3 estava multiplicando, passa dividindo. X igual a 30, quantos que dá? O valor de X? 36 dividido por 3? 12. Achamos aí o resultado? Ah, não é a letra E então? Não mesmo. Nós só descobrimos o valor do X. Agora fiquei orgulhoso de vocês. Ninguém gritou, é a 12. Não. Achamos só o valor do X. Eu quero achar o valor do ângulo inteiro. Então venho trocar agora. 5 vezes o X que vale 12, mais 7. 5 vezes 12, 60 com mais 7, 67. Esse ângulo alfa tem 67. O ângulo beta, alguém sabe de cabeça ou tem que montar conta? 67 também, são congruentes, né? Então, agora qual é o tamanho do ângulo inteirinho? 67 mais 60 e... Ah, calma. Deixa eu ver o negócio. Ele quer saber o ângulo DAB. DAB, ele só quer saber esse ângulo aqui mesmo, só o alfa. Ainda bem que não tinha alternativa para ele errar lá. Se tivesse o 140... 124. 120, não, 124, eu erraria. Porque eu estava fazendo um ângulo grandão, ele só quer saber o ângulo Não é? de cima. Não, né? Dá 165, dá 130, 134. Aí eu erraria, né? Porque eu não li com atenção aqui. Ele queria saber só o ângulo do DAC. Não, é isso mesmo, tá errado. Ele quer, ó. Ah, não, tô confundindo. Aqui embaixo. DAB, eu li aqui em cima. É aqui embaixo. Qual é a medida do ângulo DAB? Certo? Muito bem. 67. João Pedro, João Gabriel, presta atenção. Vamos para a próxima? Aplicando, João Gabriel. Aplique aí para nós. No ângulo BAC, com ângulo em A, foi traçada uma bissetriz AD. Eu vou tentar imaginar aqui. BAC, o ângulo está aqui. Foi traçada uma bissetriz AD, certo? Posteriormente, no ângulo DAC, nesse ângulo aqui, foi traçada uma segunda bissetriz AE. Então, repararam o que aconteceu aqui ou não? Eu desenhei aqui, se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Desculpe. Então aqui, o ângulo BAC, certo? Foi traçada uma bissetriz do ângulo BAC. Aí formou dois ângulos aqui, né? Formou o ângulo BAD e o DAC, que é o ângulo de baixo aqui. Aí eles fizeram o quê? Traçaram uma outra bissetriz no ângulo DAC. DAC é esse ângulo aqui, ó, de baixo. Eles traçaram uma outra bissetriz chamado AE, certo? Sabendo que a medida do ângulo BAC, esse ângulo grandão aqui,
mede 80 graus. Qual é o tamanho da medida do ângulo BAE? BAE. Vou fazer de outra cor aqui. Qual é a medida desse ângulo aqui, ó? Ah, não era para ser dessa cor. Deve ser bonito, né? Pensa bem, calma aí. Eu quero saber a medida do ângulo verde. Quantos graus? 60 graus. Por quê? Por quê? Porque quando eu dividi ao meio aqui, ó, era 80 graus. O vermelho lá, vamos colocar. Vamos fazer bem com calma aqui, porque isso aqui é importante. Vai que cai na prova paulista, no Enem, no concurso. Então, ó, o ângulo inteiro aqui mede 80 graus. Vou colocar em vermelho. Aí foi traçado uma bissetriz do AD. O AD formou um outro ângulo aqui de quantos graus? 40 graus. Por quê? Porque ele é bissetriz e a bissetriz divide ele ao meio. Aqui ficou de 40 graus. Vou pôr na frente aqui. Aqui ficou de 40 graus. Certo? Aí eles fizeram uma outra bissetriz. Aqui, ó, entre o BDAC. Fizeram a bissetriz do ângulo e aqui se chamou E. Certo? Qual o grau que tem esse ângulo aqui que eu acabei de criar? 20, porque pegou 40 e dividiu ao meio, ficou 20 graus, certo? Aí a pergunta é: qual é a medida do ângulo BAE, que sai do B e vai até o E? Qual é o tamanho desse ângulo? Tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer 80 menos 20, que é o que faltou. Ou você pode entender que aqui também tem 40 graus. 40 graus com mais 20 graus daqui, vai dar quantos? 60 graus. Esse era bem complexo, hein? Eu achei interessante. Tranquilo? Olha lá, 60 graus. Sabemos que o ângulo BAC mede 80 graus. Esse aqui mede 80 graus. E que mediatriz foi dividida ao meio e traçado... Desculpe, nossa senhora. E que foi dividido ao meio quando traçada a bissetriz AD. Aí dividiu ao meio. Ficou 40 em cima, 40 em baixo. E o ângulo DAC também foi dividido, também medido 40. Porém o ângulo DAC foi dividido ao meio novamente, ó, dividiu ao meio novamente. Aí ficou 20 graus para baixo e 20 graus para cima. E a hora que eu preciso saber esse ângulo aqui, é só somar 40 mais 20. E esse 20 não entra na contagem. Certo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a resolver problemas envolvendo bissetrizes e mediatrizes. Situação, hoje ainda vai entrar no sistema Tarefa São Paulo, que dá para fazer pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material digital, a equipe do Centro de Mídias, utilizaram as seguintes referências para criar essa aula de hoje. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.